Graças e paz, igreja. Amém. A Camille, ele brincou comigo, a Camille falou assim: ô, o pastor tá dando esse fumo logo no dia que você chega atrasado. Eu falei assim, mas ele falou que eu podia. Que eu não lembrava do dia, eu fiz essa inscrição dessa corrida em Ribeirão, e eu não lembrava do dia, quando o pastor me convidou para pregar, eu já tinha feito a inscrição. Fui lembrar mês passado. Aí eu falei assim, pastor, eu vou correr nesse dia. Eu não lembrava dessa corrida. Aí o pastor falou assim, não, você corre e prega. Aí ele falou assim, não, ó, pode chegar, a pregação começa umas 9h40, pode chegar a esse horário, não tem problema. Eu falei, então eu acho que me ajuda. Então assim, irmãos, eu acordei 4h30 da manhã, essa corrida era em Ribeirão. Eu cheguei voando em casa, eu estou com muita fome, eu estou muito cansado. Era uma corrida de 4 e 8 quilômetros, eu ia fazer 4 com a Yasmin, aí chegando num percurso que divide, quem vai fazer 8 vai para a esquerda. Aí eu ia entrando para a direita com ela para fazer os 4, ela falou, não, vai fazer 8, me jogou para a pista de 8, subida, muita subida, sol quente. Eu falei, Senhor, o que eu estou arrumando na minha cabeça? Então, mas eu creio que Deus tem algo para falar ao coração da igreja. Amém? Vamos continuar a exposição do texto de Atos, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? Atos 5:12 diz: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente em Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram um conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, para que de lá o trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão, e voltando-o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que vós encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Uma leitura um tanto longa, mas eu gostaria de orar neste momento com a igreja. Amém? Pai Santo, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor preparou a nós. Que o Senhor, ó Deus, venha falar poderosamente Pai, através de mim. Fala conosco com a tua igreja, Pai. Fala conosco, Senhor. Quebranta, Pai, os nossos corações que estiverem endurecidos, sejam quebrados, despedaçados diante da Tua palavra. Para que haja, Senhor, aqui nesta manhã vida, para que haja hoje nesta manhã arrependimento, para que haja, Senhor, nesta manhã transformação de corações, transformações de alma, transformações de espírito, e que sejamos, Senhor, chacoalhados, ó Deus, pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nós, ó Deus, não há poder algum, ó Pai, que não venha de Ti. Que o Senhor, Deus, venha deste lugar e nos visite, e fale ao Teu povo, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse contexto do texto não é um texto confortável que nós lemos. Ele vem após 2 episódios um tanto difíceis de compreender, que o primeiro foi o juízo dentro da casa de Deus sobre Ananias e Safira, a qual o pastor pregou aqui semana retrasada. E também há um crescimento, assim como há juízo dentro da igreja, houve também um crescimento sobrenatural, uma graça fora da igreja. Lucas aqui, eles querem nos mostrar algo essencial. Nesse capítulo ele quer nos dizer que a igreja, ela não cresce porque ela é simpática. Ela não cresce porque ela é legal. Ela cresce porque ela é verdadeira. É por isso que a igreja do Senhor cresce. O capítulo 5 que nós lemos nos ensina que Deus, Ele leva a sério a santidade da sua igreja.
E é justamente por isso que o poder de Deus se manifesta com clareza, porque a santidade dentro da igreja, Deus a leva a sério. E esse texto que nós lemos de Atos 5, do 12 ao 42, responde uma pergunta fundamental: o que acontece quando uma igreja que vive sob a autoridade de Deus, ela entra em colisão, em atrito com as autoridades humanas? E nós vamos ver que a igreja, ela é muito mais ameaçadora quando ela é fiel do que quando ela é numerosa. Deus, ele não se importa com números. Deus não se importa com quantidade de cadeiras lotadas. Deus pergunta se aqueles que estão ali são fiéis, são verdadeiros. Nós vemos na palavra que em vários textos Jesus nunca se admirou com a multidão que o seguia. Muito pelo contrário, quando multidões seguiam a Cristo, Jesus vinha com palavras duras e firmes, e muitos se viravam as costas e saíam. E aqueles que ainda ficavam, Jesus ainda falava: vão vocês também embora. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros, para onde irei, Senhor? Pois só Tu tem palavras de vida eterna. O primeiro ponto que nós vemos nesse texto, que ela é uma igreja marcada pelo poder de Deus. O primeiro versículo que nós lemos: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Lucas, ele não descreve a igreja de Atos como uma igreja estrategicamente eficiente. É uma igreja que tem estratégias de marketing, estratégias para alcançar vidas. Lucas não descreve a igreja de Atos como uma igreja culturalmente aceita, uma igreja que a cultura leva em consideração, a cultura acha legal, a cultura acha uma igreja bacana. Lucas não descreve a igreja de Atos como uma igreja politicamente articulada. Essa igreja, ela é de direita, essa é de esquerda, essa segue fulano de tal, essa segue fulano de tal. Não. Mas Lucas descreve a igreja de Atos 5 como espiritualmente poderosa. Isso é o que é mais importante na igreja de Cristo. Sinais não eram o centro da mensagem, não eram o centro, mas era o subproduto da fidelidade daqueles que ali estavam reunidos. E nós vemos no versículo 13 que dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Tertuliano, ele diz algo profundo: a igreja não cresce por conivência com o mundo. A igreja cresce por contraste ao mundo. A igreja não cresce porque ela é parecida. A igreja cresce porque ela é diferente. A palavra santo, quando Deus vai nos dizer sede santos, porque eu sou santo, a palavra santo significa separado. É um povo separado dos demais. Não iguais, não coniventes, mas diferentes dos outros. Uma igreja que não tem temor, ela pode até ser popular. Uma igreja que não tem temor algum, ela pode ser popular, ela pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Mas uma igreja com temor, ela é respeitada até por quem não crê. Até por quem não crê, olha aquela igreja, aquele povo e os respeita, e os admira, porque conhece a vida daqueles que estão ali, sabem que vive uma vida diferente. Isso confronta o nosso modelo talvez moderno de crescimento, em que estamos buscando tantos números, mas nem todo crescimento numérico é saudável. Nem toda a retração também daqueles que saem é fracasso. Como eu disse, muitos que vinham até Jesus nunca mendigou o Evangelho. Jesus sempre foi firme na verdade, quer os homens gostassem ou não.
Jesus sempre disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca aliviou. Então nós vemos aqui que a igreja, ela era temida, era respeitada, era desejada também. Cura, libertação, expansão, houve naquela igreja. O texto não diz que todos foram curados, alguns eram curados, mas o poder de Deus ali era inegável. Era inegável daqueles que olhavam e via que o poder de Deus estava manifestando entre eles. O poder do Senhor estava ali. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não precisa ficar se explicando a todo tempo. Ela não precisa ficar se explicando a toda hora. A sua vida explica a mensagem. A maneira como você vive, a maneira como você anda, a maneira como você fala, a maneira como você se veste, fala aos outros. Billy Graham vai dizer o seguinte: nós somos as Bíblias que o povo está lendo. Os homens lá fora não leem a palavra, mas eles olham a sua vida. Como você que lê, vive. E Billy Graham vai dizer: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os credos que o mundo está precisando, nós somos os sermões que o mundo está ouvindo. Irmão, se nós vamos pregar lá fora, e devemos pregar, mas se a sua nossa vida não condiz com aquilo que pregamos, não seremos ouvidos. Eu sou testemunha disso no meu trabalho, onde eu conheço um ou dois que se dizem ser cristãos, e alguns chegam até mim e falam assim: olha, está lá pregando, e vai sair daqui e vai para o bar, e vai sair daqui e faz isso, e conhece a vida da pessoa, e está pregando para mim. As pessoas, quando ele começa, às vezes eu vejo que ele começa a falar alguma coisa, alguns já começam a sair de perto, talvez um ali por gostar da pessoa, dar uma atenção, mas depois acaba criticando e falando, porque a vida não condiz com aquilo que prega. Uma igreja cheia do poder de Deus, e uma igreja também, a partir do versículo 17, é uma igreja que provoca oposição também. Levantou-se o sumo sacerdote, versículo 17, e eles diz que o texto, tomados de inveja. A oposição aqui, ela não nasce do erro doutrinário, não nasce por conta de heresia, mas por conta do impacto espiritual que estava causando aqueles homens. É aqueles homens tomados de inveja. A igreja, ela incomoda quando ela expõe estruturas vazias. Ela incomoda quando ela revela a hipocrisia do sistema do mundo. Quando ela começa a falar sobre a maneira que o mundo age, quando ela começa a revelar a hipocrisia, a mentira, a igreja é criticada, e a igreja sofre e sofrerá oposição por conta disso. E nós vemos aqui que a inveja espiritual é uma das formas mais sutis de resistência a Deus. E a inveja do sumo sacerdote vai nos mostrar que o problema nunca foi teológico. O problema não era teológico, o problema era de autoridade. A autoridade que aqueles homens estavam exercendo, curando, libertando, salvando pessoas. Nada provoca mais ódio nos ímpios ao ver que Deus age fora do controle deles. Os ímpios acham que tem Deus é amor, e colocam Deus dentro de uma caixinha, dizendo que aquilo é verdade. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não é Deus, mas Deus é amor. E Deus nos ensina qual é a verdadeira forma de amar. O que é o amor verdadeiro? E o versículo 18 vai dizer que então aqueles homens, eles tomados de inveja, põem os discípulos na prisão. E eles colocam na prisão, e aqui nós vemos uma igreja fiel,
nós vemos abuso de autoridade religiosa, e nós vemos também uma prisão injusta. Aqueles homens estão sendo presos injustamente. Só que o texto, ele não dramatiza isso, não coloca eles como coitados. O texto aqui vai dizer que a prisão dos apóstolos, elas não interrompem o plano de Deus. Nada pode parar e interromper o plano de Deus na sua igreja. O evangelho, a Atanásio, que foi perseguido várias vezes esse homem foi perseguido, ele vai dizer: o evangelho, ele não avança pela permissão dos reis. Não é pela permissão dos reis, dos políticos, do presidente, do governador, do vereador, do prefeito. O evangelho não avança pela permissão da autoridade, mas o evangelho avança pela fidelidade dos santos. Independente, direita, esquerda, centro, Lula ou quem for, a igreja avança pela fidelidade dos santos. E nós vemos no versículo 19 que há uma intervenção angelical. Os anjos vêm e libertam esses homens. Só que o anjo, ele não muda a mensagem. O anjo, ele não suaviza o tom. O anjo não diz para os apóstolos, na hora que ele liberta eles: saiam, corram, fujam, se protejam. Os anjos não falam isso, mas no versículo 20, os anjos vai dizer: ide e apresentai ao povo todas as palavras desta vida. A libertação não é para conforto. A libertação não é para colocar eles de volta aos seus lares, quentinhos, acomodados, tranquilos. Mas a libertação é para missão. A libertação é para fazer algo. A libertação é para ser algo nesse mundo. Deus não livra a igreja da oposição, mas Deus a mantém fiel no meio dela. Deus não livra a igreja da perseguição. Deus diz: vocês serão perseguidos. Deus não livra, mas Deus a mantém fiel no meio dela. Daniel foi fiel na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiel na fornalha. Deus não livrou esses homens da cova e da fornalha, mas os mantiveram fiéis lá dentro. Nós pensamos que Deus, ele nos libertou para nos dar todo o conforto desta vida. Agora eu vou para a igreja e vou me converter, porque eu terei e conquistarei este mundo. Carros, casas, casamentos, alianças, e isso e aquilo. Quando na verdade nós somos libertos e chamados para sermos embaixadores, representantes do reino de Deus. Quer nós ganhemos tudo, ou quer nós não ganhemos nada. Muitos vêm a Cristo com um pensamento ilusório de uma boa vida, um bom casamento, uma boa casa, bons filhos. E Deus, Ele é bom, e Deus nos abençoa com tudo isso. Mas tudo isso é graça do Senhor. Talvez alguns de nós, irmãos, vamos ganhar muitas coisas, mas talvez alguns de nós não vamos ganhar absolutamente nada, ou nem tantas coisas assim boas aos olhos dos homens. Mas desde que nós nos mantivermos firmes, fiéis no propósito do Senhor, ainda que nós percamos tudo, com Cristo nós ganharemos algo muito maior e melhor do que isso. Então nós vemos aqui o terceiro ponto, é uma igreja que ela é submissa a uma autoridade. A igreja ela é submissa à autoridade, mas uma autoridade maior.
A acusação daqueles homens, no versículo 27, enchesse Jerusalém da vossa doutrina. Eles chamam de doutrina aquilo que os apóstolos chamam de vida. Essa é a minha vida. Não é um ensino qualquer, não é uma doutrina qualquer, mas isso que pregamos é aquilo que nós vivemos. Isso para nós é tudo. Isso para nós é tudo. O Evangelho é tudo. O Evangelho é tudo. E aqui, irmãos, uma curiosidade que, ironicamente, esses homens falaram assim: quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Vocês querem lançar sobre nós o sangue dele? Mas lá em Mateus 27, eles estavam gritando: o sangue dele caia sobre nós. Quando eles estavam crucificando Jesus, eles disseram: o sangue deste homem caia sobre nós. Eles pediram isso, e agora eles dizem: vocês querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Eles estavam querendo fugir das consequências, da responsabilidade das suas palavras. Só que o sangue, irmãos, o sangue que foi rejeitado, é o mesmo na mensagem dos apóstolos, que representa perdão, representa redenção e representa uma nova chance. Ou seja, aquilo que foi dito como maldição pode se tornar bênção se houver arrependimento. Talvez tenhamos dito muitas palavras ruins ao nosso passado, mas todas essas palavras podem se tornar bênção se houver arrependimento, se houver quebrantamento. Há uma nova chance em Cristo. Então nós chegamos aqui no versículo 29, o coração do texto. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse versículo aqui, ele não é um slogan político. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é uma licença para rebeldia, não é uma desculpa para desordem, para fazer o que quer, para fazer como bem quer, mas é uma declaração teológica sobre uma autoridade final. A igreja, ela respeita as autoridades humanas. Nós respeitamos e devemos orar. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades. Só que a Bíblia nunca absolutiza nenhuma delas. Quando há conflito entre elas, Deus, ele não é uma opção. Deus, ele é o critério. Deus é o critério. Hoje somos confrontados com pressões culturais. Hoje nós somos confrontados com questões acadêmicas. Agora não devemos usar qualquer tipo de palavra hoje, soa como homofobia, xenofobia, e isso e aquilo, devemos alterar, somos pressionados por questões acadêmicas, culturais, políticas. Mas a pergunta que fica é o seguinte: vamos obedecer a Deus, mesmo quando a sociedade e os nossos familiares nos criticam? Quem vamos obedecer em meio a tudo isso? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É uma doutrina de prioridade espiritual. Submissão a Deus, ela não é negociável. Ela é a base da vida cristã. Ela é a base. Aquele que quer se tornar um cristão deve estar submisso a um Senhor, submisso a um Deus, submisso a uma autoridade além daquela que os nossos olhos enxergam. Nós chamamos a Deus de Senhor. Ele é o nosso Senhor. Logo, devemos fazer o que o nosso Senhor manda. E aqui, essa é a importância do Espírito Santo na ousadia. A coragem dos homens de Deus, ela não é humana, mas ela é sobrenatural. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo para resistir a isso.
para resistir à oposição, para resistir à perseguição, para resistir ao dia mau. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela cede, ela cai, ela retrocede, ela nega o nome do seu Senhor. O Espírito Santo é que nos dá ousadia para falar a verdade. Qual verdade? Da ciência? A verdade da política? A verdade da lógica? Quantos de nós temos ousadia para defender políticos? Quantos de nós temos ousadia para defender em nosso trabalho, para defender em nossa escola, a direita ou a esquerda, o político A e o político B, e com todas as forças, quando alguém começa a falar de fulano de tal, você fala, mas ele isso, ele aquilo, e você defende, e você age com ousadia para defender o político, você age com ousadia para defender o Corinthians, não pode falar mal do Corinthians, meu Deus do céu, não pode falar do Palmeiras, você vira um leão, não fala do meu time, não fala do meu político favorito, mas temos ousadia para falar do Evangelho. O Espírito Santo nos dá ousadia não para falar do Corinthians, não para falar do Palmeiras, não para falar do político A, B ou C. O Espírito Santo nos dá ousadia para testemunhar do Evangelho, para pregar o Evangelho da graça a qual fomos libertos. É para isso que nós somos libertos, é para isso que nós devemos ter ousadia. A verdade é que muitos irmãos, muitos defendem o seu time, defendem o seu político, e quando alguém vem com uma historinha, mas eu acho que Jesus, eu já ouvi isso, Jesus foi casado, hein? A pessoa, não sei, né? Talvez. A pessoa não defende o Evangelho, a pessoa não prega com ousadia, mas nós vemos aqui que Pedro, ele tem ousadia, ele prega o Evangelho novamente, ele vai dizer que Deus ressuscitou Jesus, vocês o mataram, ele foi exaltado, o Espírito Santo testifica isso, nós somos testemunhas, arrependam-se dos seus pecados. O Espírito Santo não é dado a quem negligencia a obediência, aquele que negligencia a obediência não é dado o Espírito Santo, não é dado. Uma igreja que é discernida pelas pessoas de fora, eles ficam enfurecidos, eles ficam nervosos no versículo 33, porque quando a verdade ela não pode ser refutada, então ela deve ser combatida com força, porque eles não têm argumentos contra isso. Então aparece um homem, Gamaliel, um fariseu, dizendo algo profundo: se esta obra é de homens, perecerá, morrerá, mas se for de Deus, não podereis destruí-la. E vocês se encontrarão combatendo contra Deus. Deus, ele não precisa da proteção do sinédrio, da proteção dos fariseus. O sinédrio, os fariseus não podem impedir a Deus, eles não podem. E aqui está uma verdade poderosa para a igreja. Quando nós vamos ler os versículos 36, antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou ao número de uns 400, o qual foi morto. E todos os que o seguiam foram dispersos. Depois levantou Judas e levou muito povo após si, mas também pereceu. E todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Todos aqueles líderes morreram. E logo as pessoas foram embora. Mas os apóstolos estavam pregando um que vive. O que nós cantamos aqui: porque ele vive, posso crer no amanhã. Esse é o maior testemunho da igreja. O túmulo de Maomé, lá estão os seus ossos. O túmulo de Buda, lá estão os seus ossos. O túmulo de qualquer outro Deus deste mundo, lá estão os seus ossos. Mas o túmulo daquele que adoramos está vazio, para a glória de Deus. E esta era a mensagem do Evangelho. Eles estavam pregando um que vive.
Gamaliel estava dizendo: todos esses homens morreram, e eles sabiam que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não era uma teoria, não era um movimento comum, era uma proclamação de um homem ressuscitado, e eles eram testemunhas disso. O que é humano passa, tudo que é humano passa, mas o que é de Deus permanece. O reino de Deus, ele sobrevive até ao conselho dos incrédulos. O reino de Deus, ele já passou pelo Império Romano. O reino de Deus já passou por perseguições. O reino de Deus já passou por heresias. O reino de Deus já passou por governos hostis, mas permaneceu até hoje, porque Jesus já havia dito: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ceia, ela nos lembra disso. A ceia, ela nos lembra disso. Jesus sofreu, mas venceu. E aqueles que o seguem o vencerão juntamente com ele. E o quinto ponto, irmãos, último, é uma igreja que se alegra mesmo na dor. Isso é uma lição muito profunda para nós. Uma igreja que se alegra mesmo na dor. O versículo 40, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Eles foram castigados, eles foram ameaçados, eles foram silenciados oficialmente, mas eles não foram destruídos. Eles, no versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos, de terem sido considerados dignos de sofrer por este nome. Isso daqui não é um masoquismo espiritual, mas é uma consciência de identidade. É uma consciência de saber quem você é e quem você serve. Sofrer por Cristo confirma a quem nós pertencemos. Sofrer por Cristo confirma para quem nós pertencemos. Vou chamar já o Aziel. Já o Aziel, tem essa honra. Coloca Filipenses 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. A NVI, eu gosto dessa versão na NVI, que ela diz assim: porque para nós foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por ele. O privilégio de sofrer por Cristo. Hoje, irmãos, infelizmente nós vemos o oposto. Muitos se entristecem facilmente. Muitos se ofendem facilmente por coisas pequenas, por coisas banais, por coisas fúteis. Muitos desanimam diante das primeiras dificuldades. Eu orei tanto para o Senhor para me dar uma casa, um carro novo, o Senhor não me deu. Eu orei tanto para que o Senhor me curasse, o Senhor não me curou.
Eu orei tanto para que tal coisa acontecesse, para que tal bênção viesse sobre a minha vida, e ela não veio. As pessoas falam mal de mim na escola, porque eu falo que eu vou à igreja, porque eu falo que eu sou crente. Abandonam a caminhada por motivos banais, porque são contrariados, porque são ignorados, porque são levemente feridos. O pastor não me ligou. O líder não me deu atenção. O meu irmão não me reconheceu, meu irmão não me deu atenção. Vou abandonar tudo isso. Falta profundidade de raiz. Falta profundidade de raiz em muitos de nós. Falta entendimento de identidade. A igreja que se alegra na dor é a igreja que entende que seguir a Cristo. A igreja que sofre na dor é aquela que entende que seguir a Cristo não é sobre conforto, mas é sobre um propósito. Não é sobre conforto, não é sobre isso. Seguir a Cristo não é sobre isso. Não é. É sobre um propósito maior. E nós vemos no texto um final glorioso. Depois de eles terem sido açoitados, depois de eles terem sido ali falado, não falem mais deste nome, o versículo 42 diz que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Eles não pararam, eles não se esconderam, e eles não adaptaram a mensagem para torná-la mais confortável. A igreja, ela não vence porque não sofre, ela vence porque ela não recua. Ela não recua, ela não para, ela não se esconde e ela não adapta a mensagem. John Knox vai dizer que um homem com Deus sempre será a maioria. Sempre será maioria. Em Atos 4:20 nós já lemos que eles vão dizer: não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Não podemos nos calar. Resumindo, Atos 5 ele nos ensina que uma igreja santa será poderosa, e uma igreja poderosa será confrontada. E uma igreja que é confrontada, ela precisará decidir a quem irá obedecer. E uma igreja obediente jamais será detida, jamais será abalada. A pergunta não é se o mundo nos aceita, a pergunta é: Deus nos reconhece? Deus nos reconhece? Que tipo de igreja nós somos? Confortável ou obediente? Aprovada pelos homens ou alinhada com Deus? Uma igreja viva ou apenas ativa, sem vida? Quando Deus ele está no centro, nem prisões, nem ameaças, nem açoites, nem qualquer outra coisa consegue silenciar o Evangelho. João Crisóstomo conclui dizendo: eles não venceram porque não foram feridos. Eles não venceram porque não foram feridos. Eles venceram porque não foram calados. Nós achamos que vencer é sair ileso, é passar ileso, é sair sem marcas, é não sentir dor nenhuma. Nós pensamos que vencer é isso, é não sofrer, é não padecer, é não ter marcas, é não sentir dor alguma. Mas o céu nos ensina outra coisa, que vencer é permanecer firme mesmo ferido, é continuar falando e pregando mesmo pressionado, é não negociar a verdade, mesmo quando isso custe caro. Isso é vencer.
aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. A questão não é se haverá dano, é se em meio ao dano, mesmo em meio ao dano, nós ainda estaremos de pé, cheio do Espírito Santo, proclamando aquilo que Deus nos mandou dizer. Nós fazemos parte da igreja que a história não pôde silenciar. E tentaram. Atos 5, ele nos une a uma longa linhagem da nossa história, de apóstolos, mártires, pais da igreja, reformadores. Todos estes testemunharam a mesma verdade. A igreja, ela pode ser perseguida, mas nunca será detida. O mundo nos odeia porque não pertence à cidade de Deus. É por isso que o mundo nos odeia, porque eles não pertencem à cidade de Deus. Mas é nessa cidade que a nossa esperança repousa. É nessa cidade que nós podemos ter paz. É nessa cidade que nós podemos descansar. Então a questão é: haverá oposição? Você vai parar ou permanecer? O que você vai fazer? Então a pergunta final não é se nós sobreviveremos a este mundo. A pergunta é: permaneceremos fiéis? Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E para encerrar, hoje, ao nós participarmos da ceia, nós devemos lembrar do corpo que foi partido, do sangue que foi derramado e do preço que foi pago. Mas nós também devemos lembrar do chamado de Deus. E nós temos uma igreja cheia da presença, corajosa diante da oposição, fiel na obediência, perseverante na dor e alegre no propósito. Deus nos chamou, igreja, com um firme propósito. Que nós não venhamos nos desviar dele, ainda que sejamos açoitados. E a verdade é que talvez nem vamos. A verdade é que 100% de nós talvez nunca sofreremos danos como esses homens sofreram. Não seremos crucificados de cabeça para baixo, não seremos açoitados, não seremos apedrejados, não seremos arrastados pelas ruas por nossos pés até que o nosso corpo todo se esfole ao chão, como muitos foram. A verdade é que não vamos, mas nós padecemos às vezes por tão pouca coisa, reclamamos por tanta miséria, porque fulano disse isso, porque disse aquilo, porque foi pregado isso, nos ofendemos facilmente. Que o Senhor nos dê graça que o Senhor nos ajude a murmurar menos e a viver mais. Senhor, ainda que as coisas não estejam bem, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu tenho. Essa deve ser, irmãos, a nossa
imagem, a nossa vontade, a nossa decisão é que ainda que tudo não vá bem, muitos sofreram coisas que nós não vamos passar. As perseguições que sofremos neste mundo não se comparam àquilo que estes homens passaram. Que nós não venhamos envergonhar a história deles, mas que nós, dentro da nossa sociedade atual, moderna, possamos muito mais ser fiéis ao Senhor, muito mais permanecer firmes e alegres no propósito que Deus nos chamou. Amém? Deus abençoe a igreja. Essa é a mensagem que Deus colocou ao meu coração para esta manhã. Possamos nos colocar de pé, possamos fazer uma breve oração. Pai Santo, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, pelo privilégio que é ouvir a Tua palavra, cantar louvores a Ti, Senhor. Estamos em uma igreja confortável, com boas cadeiras, com ar-condicionado. Está quente lá fora, Senhor, e aqui dentro está fresquinho, Pai. E às vezes ainda assim murmuramos, ainda assim reclamamos, ainda assim, ó Deus, somos preguiçosos muitas das vezes. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos honrar o Deus a Ti, ó Pai, com aquilo que temos, com aquilo que somos, Senhor. Ó Deus, que nesta ceia, Pai, possamos lembrar, ó Deus, do corpo partido, do sangue derramado, Deus, o Teu sangue precioso, o Teu corpo precioso, Senhor. Que possamos, Senhor, permanecer firmes, ó Deus, e alegres, Senhor, alegres no propósito que o Senhor nos chamou. Senhor, amém. Toda honra e glória, Senhor, pertence a Ti, todo louvor e adoração, Senhor, é somente Tua, Pai. Obrigado, Jesus, em nome, Pai, em Teu nome eu oro. Amém. Pastor.